Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, que todos possam se sentir acolhidos. Para iniciarmos os trabalhos dessa noite, nosso irmão Lorival vai fazer uma leitura de harmonização. Boa noite a todos. Boa noite. Consciência. Guardando o mistério da fé e uma consciência pura. Paulo, Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos. Quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino ministério da fé viva, é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos serenar nossas mentes, elevar nossas vibrações às esferas superiores, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, sermos gratos por podermos estar hoje aqui e podermos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos de amor. Gratos também aos benfeitores espirituais da casa, que com tanto amor, carinho e dedicação preparam esse ambiente para nos receber, nos possibilitando essa sensação de bem-estar, paz e harmonia. Gratos ainda, Senhor, pela doutrina dos Espíritos, que nesse planeta é a nossa bússola norteadora, que nos situa na vida carnal, nos mostra o porquê de estarmos aqui reencarnados nesse planeta, a importância de aproveitarmos as oportunidades para o autoconhecimento, nos transformando em pessoas melhores, transformando o nosso mundo num mundo melhor consequentemente. E agradecidos por todas as oportunidades que nos dás todos os dias, e muitas das vezes nem percebemos, pedimos a Tua permissão para iniciarmos o trabalho de hoje. Muito obrigado, que assim seja. E hoje o nosso irmão Sidney Lopes Pereira, que vai trazer os ensinamentos de Jesus. Ele é vinculado ao CEPA, Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Ele exerce a atividade de palestrante, coordenador de estudos e divulgador da doutrina. Seja muito bem-vindo, Sidney. A palavra é sua. Obrigado. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí atrás? É uma alegria estar aqui com vocês para podermos falar um pouquinho do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Essa doutrina que nos tira o véu da ignorância, que nos dá a dimensão
de que somos muito maiores do que estamos agora. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Jesus veio à Terra e nos disse que todos nós somos irmãos e irmãs. Somos filhos do mesmo Pai. Deus nos criou a todos da mesma forma, simples e ignorantes. E através das nossas experiências, através dos milênios, vamos nos depurando, vamos nos harmonizando e vamos nos colocando a par da nossa grande missão, que é trabalhar o amor em todas as nossas ações. Nós temos o destino do amor e da felicidade. E essa é a nossa grande busca. Mesmo nas nossas primeiras encarnações, quando fomos desenvolvendo a nossa inteligência, quando fomos percebendo que através de algumas estruturas intelectuais poderíamos ter mais facilidades e alguns prazeres táteis. Poderíamos sentir alguns prazeres em determinadas coisas, através de coisas e através de pessoas. A partir daí também desenvolvemos alguns vícios morais. Fomos desenvolvendo o egoísmo, o orgulho e todas as outras chagas que dele se derivam. A partir disso, a partir dessa busca pela felicidade, fomos deixando para trás pessoas, situações, para que, consumindo-os, pudéssemos ter essa tão sonhada felicidade. Procuramos a felicidade no poder, procuramos a felicidade nas coisas, mas ao fim dessa procura, sentíamos sempre e sentimos até hoje o grande vazio. E esse vazio é a doença do século, o vazio existencial. O vazio que se dá através de uma busca que não deu certo. Uma busca infundada, porque ela não é alicerçada nas bases das leis universais. As leis que tantos profetas vieram nos trazer antes do Cristo. Deus jamais nos abandonou. Em todos os momentos, em todas as nossas experiências materiais, em todas as nossas encarnações, quer sejam na Terra ou em outros orbes, sempre tivemos o auxílio de espíritos mais elevados que vieram nos auxiliar a transpormos vastos períodos de conhecimentos morais e intelectuais por conta da amplitude do que esses espíritos vieram nos mostrar. E assim, nós recebemos grandes cientistas, grandes filósofos, grandes artistas, grandes pintores. No campo religioso também, recebemos os chamados profetas. Se olharmos no Velho Testamento, veremos vários deles. E eles ali eram respeitados. Jesus era hebreu. Jesus conhecia os profetas. E Jesus também foi predito por algum deles. E hoje a gente vai falar de um profeta específico. Talvez o último grande profeta, o chamado precursor do Cristo. Vamos falar de João Batista. E me permitam que leia uma passagem evangélica para que a gente possa se situar. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno do seu lombo, e alimentava-se de gafanhotos
e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. E essa mensagem é muito profunda, porque ela fala fundo aos nossos corações, às nossas consciências. Ela fala durante os milênios. Ela nos mostra também os nossos desvios, os desvios do caminho. João Batista continua falando para nós nos arrependermos e nos endireitarmos, porque ele sabe que fazendo isso estaremos em paz conosco, com a nossa própria consciência. Kardec pergunta aos espíritos na questão 621: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos o respondem: na consciência. Deus não pune. Para que nós estejamos em paz com Deus e com as leis universais, nós temos que estar em paz conosco. Não adianta fugirmos de nós mesmos, trabalhando a hipocrisia nos nossos atos, como ele diz aqui aos fariseus e aos saduceus. É necessário que estejamos atentos a quem nós somos, para que possamos trabalhar o bem em nós. Mas falemos um pouco do precursor, a voz que clama no deserto. Quem era esse homem? João Batista era filho de Isabel e Zacarias. Ele por si só já era um milagre, porque seus pais eram idosos. Sua mãe tentou ter um filho durante a vida toda e só conseguiu na terceira idade. Ele foi concebido como se fora um verdadeiro milagre. Ele era também primo de Jesus, porque Isabel era prima de Maria. E eles se conheciam desde pequenininhos. Depois eles se afastaram e voltaram a se encontrar. Ele deixava de lado os bens materiais. Ele pregava no deserto de forma simples, mostrando que mais do que ter, nós necessitamos ser. Como fazia, por exemplo, Sócrates, que andava o tempo inteiro no mercado olhando as coisas e apreciando aquilo que ele não necessitava ter. E nós muitas vezes acreditamos que para sermos felizes necessitamos ter. João já nos dizia há mais de 2000 anos que não, que nós necessitamos do básico e necessitamos dividir. Ele exemplificava dentro dos seus limites aquele que o precedia. Ele sabia a sua missão. Ele sabia que ele viria alicerçar o caminho daquele que seria o profeta dos profetas, que traria a grande verdade que a humanidade conheceu, que é o nosso irmão maior Jesus. Ele convidava sempre então as criaturas às virtudes, à reforma e ao arrependimento. E aí ele as batizava. E João, ele tinha uma voz tão forte e ele atuava sempre pelo exemplo, que por isso ele foi odiado. Ele foi odiado por aqueles que eram os dominadores do seu povo, dentro daquela estrutura de um povo dominado por outro povo, que eram os romanos, de tal forma que a sua verdade afetava aquelas pessoas, afetava os hipócritas.
ao ponto dele ter sido decapitado, ter sido morto, e fizeram muitas e muitas coisas contra ele. Até hoje, se nós pensarmos de uma maneira mais profunda, se nós olharmos o mundo, perceberemos que aquele que abraça o cristianismo de uma maneira verdadeira também é odiado pelo mundo. Cada um tem sua forma de ver o mundo. Mas hoje estamos num momento, mudando um pouco e saindo um pouco daqui do nosso tema, onde pessoas rezam para que alguém morra. Isso está acontecendo, por exemplo, entre alguns irmãos nossos católicos que rezam para que o Papa Francisco morra, por conta da sua forma de ver o mundo e de trabalhar o cristianismo. Isso não é cristianismo, é uma coisa totalmente diferente. E João nos chamava a felicidade. Aquela felicidade que depois Jesus veio nos mostrar que ela não pode ser roubada nem pelo ladrão e não pode ser corroída pela traça, porque é a felicidade que começa a ser construída de dentro para fora. É a felicidade que ela não pode ser impedida de ser vivida por mais que você esteja preso, por mais que você esteja dominado. O seu corpo é dominado, mas o seu coração e a sua consciência jamais. As palavras que ainda ecoam nos desertos das nossas consciências falam fundo. Dizem que o grande sonífero que nós podemos ter na vida é uma consciência tranquila. Que não há travesseiro mais gostoso e mais afável do que a nossa consciência em paz. Nós, por vezes, tentamos fugir dela durante o nosso dia, durante a nossa vida, nos enchendo de penduricalhos, nos enchendo de futilidades, para que não entremos em contato com nós mesmos, com quem nós somos. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência material. Uma experiência necessária para que possamos adquirir virtudes. É para isso que nós estamos na Terra. Estamos na Terra para crescermos espiritualmente e concomitantemente auxiliarmos para o progresso do planeta e daqueles que caminham conosco aqui, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Mas para que a gente trabalhe a felicidade nas nossas vidas, a felicidade exige sólidas construções baseadas no amor. E por isso que os Espíritos nos disseram, quando nós estudamos a lei de progresso, Kardec pergunta: como o Espiritismo pode auxiliar para o progresso? Ele diz de uma maneira muito direta: destruindo o materialismo, que é a grande chaga da humanidade. Mas, Sidney, nós não podemos usar o material? Sim. Mas é necessário que façamos força para que todos também possam usar o material. Nós estamos aqui numa sala, num dia de calor, que tem ar-condicionado. Estamos usando a internet. Estamos usando o retroprojetor. Estamos usando roupas. Se tivermos sede, tem um bebedouro ali na frente. Nós necessitamos dormir, nós necessitamos comer. Nós necessitamos também de abrigo. Nós necessitamos de vários tipos de segurança. E todos também necessitam. Os Espíritos nos dizem que a Terra produz o necessário, o suficiente para que todas as necessidades humanas sejam resolvidas. E isso só não acontece por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que são os vícios fundamentais que nós devemos diuturnamente combater.
nós sempre floreamos que somos pessoas merecedoras, que somos melhores porque nos esforçamos mais, que trabalhamos mais. E esse floreio nos leva a acreditar que temos mais poder e que merecemos mais do que os outros. E o Cristo nos mostrou que nós viemos à Terra não para outra coisa, mas para servir. A felicidade vem do serviço. A felicidade vem do amor que nós proporcionamos àqueles que estão à nossa volta, da forma como nós conseguimos, do jeito que nós estamos hoje, através do nosso trabalho e do nosso esforço para tentarmos nos melhorar. Se nós nos dizemos espíritas, e Kardec dizia, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. Nós temos necessariamente que nos conhecer e entender contra o que nós lutamos. Quem eu sou? Qual o meu grande inimigo? Se a felicidade é construída de dentro para fora, esses alicerces devem ser construídos e entendidos por mim mesmo. Então João não usava apenas palavras, mas trabalhava sempre no terreno da exemplificação. Ele sabia das suas dificuldades. Ele se entendia como um ser imperfeito, mas ele tentava o tempo inteiro domar os seus próprios fantasmas. Mas o primeiro passo, então, para que nós nos entendamos e para que a gente possa ficar quites com a nossa consciência, é que a gente se arrependa. E João falava, arrependei-vos. Arrependei-vos. Mas só pode se arrepender aquele que tem consciência do erro. Se nós não entendermos que erramos, como iremos nos arrepender? Como explicar a um ignorante, aquele que ignora as leis naturais, que ignora a moral, que ele está errado? Como explicar para o homem, para a criatura orgulhosa, que ela está errada? A gente não pode fazer isso. A gente não tem controle com relação ao outro. O que nós podemos fazer pelo outro é tentar auxiliá-los através do nosso próprio exemplo de mudança. Porque as palavras são bonitas. Muitas vezes elas falam, fundam os nossos corações, mas são os exemplos que arrastam. Então, através dos exemplos de mudança que nós faremos nas nossas vidas, nós começaremos a mudar o mundo também. Assim fez João, assim fez o Cristo, porque Jesus exemplificou o tempo inteiro, e assim fizeram também grandes nomes que nos ensinaram a moral durante os séculos. Emmanuel diz que arrepender-se é caminhar para o céu. É como se nós estivéssemos numa queda. E a nossa vida, a nossa história como espíritas é assim. A gente sobe, a gente desce, a gente sente dor. A dor nos ensina, a gente sobe de novo e a gente vai assim. Até um dia que a gente vai aprender pelo amor. Mas ainda não estamos nesse nível. Estamos no mundo de provas e expiações e aprendemos pela dor. Então, André Luiz diz que quando a gente não se arrepende, a gente ainda está no processo de queda. A gente ainda está no processo de ir de encontro à dor.
E quando a gente entende que errou, a gente estanca a queda. E aí a gente começa a trabalhar para a nossa subida novamente. Isso tem que ser de forma consciente. Eu me arrependi porque o pastor me falou. Eu me arrependi porque eu tenho que me arrepender. Não. Se você não fizer isso de uma forma consciente, você está se arrependendo por medo, ou terceirizando o seu arrependimento, o que também não é bom. Nós já temos capacidade, porque nós crescemos muito intelectualmente, de entendermos mais moralmente, entendendo que o bem é bom e que o mal é mal. E a partir daí começarmos a fazer escolhas melhores para a nossa vida. Então, João nos dizia que a criatura não precisava fazer sacrifícios, holocaustos, pagar dízimos ou nenhuma outra obrigação religiosa. Olha só, será que os religiosos gostaram de ouvir João falando assim? Porque qual é a base, e até o texto do Emmanuel falou um pouco sobre isso, qual é a base grande das antigas religiões e até da deturpação do cristianismo? É fazer com que a criatura se vincule a elas através de figura de medo. João falava que a gente não precisava de nada disso. João dizia que nós poderíamos ter um contato direto com Deus. Porque nós estamos sim em contato direto com Deus. E Jesus também nos disse isso em vários momentos, mas cito aqui a passagem de Boa Nova. Quando Jesus estava chegando a Jerusalém, um doutor da lei olhou para ele e disse assim, nas entradas de Jerusalém: "Que fazes aqui, Galileu?" Um tom de galhofa. E Jesus diz: "Vim instaurar o reino de Deus." E aí, com mais galhofa, com mais pretensão, o doutor da lei perguntou para ele, para aquele ser, que veio da parte mais pobre daquele país ocupado: "E o que seria isso?" E ele disse: "Seria a obra divina no coração dos homens, de dentro para fora, estruturação aqui para que possa expandir através de mim para fora." Então eu não precisava mais pagar dízimos, não precisava mais matar animais, não precisava mais entrar num templo. Só se conscientemente aquilo que fosse tratado lá fizesse com que eu pudesse crescer moralmente junto com aqueles que estivessem na Assembleia comigo, como nós estamos fazendo agora, como muitas religiões fazem, mas não mais por medo e por temor, porque nós todos somos filhos amados. Então ele dizia que Deus está em todo lugar, principalmente no íntimo dos espíritos. Todos nós, independente dos nossos erros, independente das nossas quedas, temos um poder incorruptível de regeneração. Todos nós um dia seremos luz. Todos nós um dia seremos anjos, tal qual Jesus é, o nosso irmão maior. Então João preparava o caminho para que o Mestre pudesse dar a chave do reino dos céus. E Jesus fez isso. Jesus veio e nos ensinou a amar. Amar a quem? Quem é meu próximo? Seu próximo é aquele que está ao seu lado, é aquele que está em outra cidade, é aquele que está em outro país, é aquele que está na terra,
é aquele que está no universo. Jesus veio nos dizer que nós devemos amar e perdoar sempre, 70 vezes, 7 vezes. Que nós devemos, inclusive, amar aqueles que não gostam de nós, aqueles que ainda agem na ignorância para conosco. E Deus nos deu grandes possibilidades e nos dá o tempo inteiro possibilidades de aprendermos a amar. Por isso nascemos dentro de um seio familiar, por isso temos amigos, por isso conseguimos nos envolver com outras pessoas. Basta que deixemos de lado as chagas que nos prejudicam a marcha. Então a voz continua clamando no deserto. Fala tão alto que sai do nosso eu mais profundo. Fala de dentro de nós mesmos. Aquela voz que a gente não pode calar. Aquela voz que não nos deixa dormir. Aquela voz que muitas vezes nós temos medo de ouvir o que ela diz. Nós devemos ouvir e entender a nossa própria consciência. Quem eu sou, o que eu faço aqui e contra o que eu luto. Porque a nossa grande vitória é lidar com as nossas próprias demandas. Lidar de uma forma positiva para que cresçamos como espíritos. E essa voz que nos pede reforma, que nos pede arrependimento, é o grito da nossa necessidade de redenção. E toda vez que nós tentamos fugir dela, através daquelas futilidades que eu falei no começo, dos penduricalhos que nós trazemos para nós, das desnecessidades que nós nos enchemos, acreditando que coisas nos farão felizes, ela vai começar a falar ainda mais alto, nos pedindo que um dia fiquemos quites com ela. Aí a gente, muitas vezes, para fugir dela, a gente começa a desenvolver paixões fúteis e mais danosas. Nos envolvemos com drogas, nos envolvemos com bebidas, que também é uma droga, com poder, com sexo e outras demandas destruidoras do espírito. Acreditando que assim faremos essa voz calar, mas essa voz não cala nunca. Ela é proveniente da verdade que mora em nós, na nossa própria consciência. Lá estão escritas as leis de Deus. Basta que queiramos acessá-las. É uma viagem tranquila? É um morango? Não é. Não é. Porque quando nós começarmos a entender quem nós verdadeiramente somos, a gente vai levar um susto. Porque perceberemos que não somos tão probos quanto imaginamos, tão retos, tão bondosos, tão caridosos, tão afáveis. Para que nós cheguemos à água límpida, é necessário passar pelo luto. Mas só conseguiremos ficar em paz no dia que começarmos a sanear a nós mesmos. Ela nos suplica ações firmes e inadiáveis. Nós já passamos muito tempo errando e muitas vezes, em muitas encarnações, resolvendo demandas dos erros iguais, dos mesmos erros. Como se estivéssemos num ciclo vicioso. Erra, se arrepende, repara, erra, se arrepende, repara, acreditando
que se nós continuarmos nessa mesma caminhada, nós teremos em um determinado momento um resultado diferente. Mas para que tenhamos um resultado diferente, devemos fazer as coisas de uma forma diferente também. Se nós sentimos que nós hoje, através do autoconhecimento, e a gente pode fazer isso de várias formas, a gente pode fazer isso lendo, estudando, a gente pode utilizar também da ciência para que a gente possa fazer isso. A gente pode utilizar a psicologia, a psiquiatria, a gente pode trabalhar a ética dos antigos filósofos, a gente pode trabalhar a moral de várias formas, a gente pode também atuar e trabalhar no campo religioso, para que através dos ensinos trazidos, da forma que nós concebermos a religiosidade para nós possamos também começar a mudar a nossa forma de nos ver e ver o mundo. E assim a gente começa a buscar uma nova harmonia. Mas o que a gente não pode fazer é continuar jogando a poeira para baixo do tapete. E ela pede-nos então que o amor seja a base de nossas atitudes. Amar, meus amigos. É difícil amar da forma que nós estamos hoje. Nós ainda somos orgulhosos e egoístas. Mas se nós começarmos a identificar o orgulho e o egoísmo em nós começaremos de uma forma consciente, a trabalhar o nosso dever. Nosso dever é amar. Mas para isso a gente deve deixar de lado a hipocrisia. A hipocrisia que nos atrasa a marcha. Porque muitas vezes, em um ambiente como esse, nós somos afáveis, nós somos afetuosos, nós somos caridosos, educados. Mas basta que saiamos ali, entremos no nosso carro. Muitos de nós viram um pateta, lembra do desenho Pateta? Que saía dirigindo, daquela forma assustadora, absurda, acreditando que só ele tem o direito de andar pelas vias e os outros têm que sair da sua frente para que ele possa chegar mais rápido ao seu destino. Muitas das vezes nós agimos dessa forma. Mas quem somos nós? Filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, cada um da sua forma, dentro da terra, com potencialidades e dificuldades morais, e através do auxílio mútuo, trabalhando para que todos nós cresçamos e cheguemos mais perto do Pai. E essa parte da hipocrisia, quem aqui leu O Príncipe, de Maquiavel? Não? Tinha um personagem nessa obra que era o bobo da corte, era o bufão. O que o bufão fazia? O bufão, ele andava pelas ruas, ele satirizava os hipócritas. Ele, através das suas performances, ele ficava atrás dos hipócritas e mostrava como aquelas pessoas realmente eram dentro da sua intimidade. A forma que nós aparecemos, por exemplo, para os nossos travesseiros, quando nós vamos dormir. Então, que nós estejamos atentos para que nós não caiamos no ridículo de tentarmos mostrar uma coisa que nós não somos. Se nós ainda não conseguimos lidar com determinada pessoa, que a gente não lide agora, para que através do nosso trabalho, do entendimento que a gente vai construir em nós, a gente possa lidar no futuro. Mas que a gente não seja hipócrita com aquela pessoa. Se nós ainda não conseguirmos lidar com determinados vícios, que a gente se afaste deles de uma forma efetiva, para que através do nosso trabalho, da nossa reforma, a gente possa lidar com ele no futuro. Mas que nós não sejamos hipócritas. Eu sou carioca e lá no Rio tem uma frase que diz o seguinte, que por trás de todo paladino da moral existe um hipócrita. Que nós não sejamos os paladinos da moral, que sejamos os que costumam diuturnamente
violar os outros, mas que nós nos reformemos para que, através dos nossos exemplos, os outros possam ver que é possível se melhorar. Então, para isso, nós precisamos reiniciar. E Deus nos dá a possibilidade de reiniciar todos os dias. Nós acordamos hoje, nós estamos aqui, nós passamos um dia inteiro tomando decisões. Algumas decisões foram boas, outras decisões não foram tão boas. A gente pode pensar sobre elas, mas todos nós, enquanto estivermos encarnados na Terra durante essa estadia, temos a possibilidade de melhorar e aprender em algum ponto. Todos nós temos a possibilidade de reiniciar. E era isso que João fazia. De uma forma diferente, porque para nós o Espiritismo veio como Consolador prometido para nos mostrar as verdades que Jesus ainda não poderia nos dizer naquela época, porque nós não tínhamos capacidade de entender. João fazia o seguinte: arrependa-se, meu irmão. E a pessoa se arrependia, mas não bastava se arrepender. Ela tinha que dizer à plateia, à assembleia que estava lá, qual foi o seu pecado, qual foi o seu desvio. E a partir dali, ela se arrependeria e seria uma criatura nova, deixando a criatura antiga para trás. Ela mudaria a sua forma de ver e perceber o mundo. Ela mudaria a forma de lidar com as outras pessoas. Nós hoje, para nos arrependermos verdadeiramente, conscienciosos que nós podemos ser, porque nós temos capacidade intelectual para isso, nós precisamos nos arrepender, reiniciarmos a nossa caminhada e trabalhar. Não basta que a gente apenas se arrependa. É necessário que nos arrependamos, que a gente mude a postura e que a gente repare. Porque ali a gente vai deixar a nossa consciência mais tranquila. Fazer o que podemos nas condições que temos, até que tenhamos condições melhores de fazer melhor ainda no futuro, mas através do trabalho, através do esforço, através da vontade. Os Espíritos, na questão 909, nos respondem que nós podemos já nessa vida lidar com todas as nossas más tendências. O que nos falta é vontade, o que nos falta é esforço. Eles dizem até assim: quão poucos de vós se esforçam. Então, nós não podemos ficar só no campo do sentimento. Não podemos ficar só naquele campo: nossa, eu me arrependo de ter feito tal coisa. Tá, mas o que eu posso fazer para mudar isso em mim, verdadeiramente? Que ação eu posso tomar para mostrar para mim mesmo que eu não sou mais essa pessoa? Que eu sou muito melhor do que eu era antes? Que eu tenho capacidade de me renovar? Então, João dizia que a gente tinha que produzir frutos dignos do arrependimento. Se nós nos arrependemos, então a gente tem que provar que se arrependeu. Não através das palavras, não através só do sentimento. O sentimento é importante, é o início, é o primeiro passo para que a gente se modifique. Mas através de uma nova forma de lidar com a vida e com as coisas. Então, nós temos que reparar os erros cometidos, e reparando os erros cometidos, ficaremos distantes dos desequilíbrios da alma. Seremos perfeitos? Claro que não. Mas, se tivermos que errar, vamos errar erros novos. E quando errarmos erros novos, teremos mais consciência de que estaremos errando. E aí fica muito mais fácil de repararmos. E caminharemos assim, através dessa atitude firme e consciente para a plena liberdade. E quem aqui não quer ser livre? Todos nós.
Todos nós queremos ser livres. Quem aqui não quer ser feliz? A felicidade é conquista. Os espíritos mais evoluídos, eles mudaram seus hábitos. Eles foram acendendo pequenas luzes da sua vida, no seu caminho, através da mudança da forma de ver o mundo, trazendo as leis de Deus como o grande norteador das suas vidas. Fênelon nos diz que inicialmente a gente tem que fazer o nosso dever. E o nosso dever geralmente a gente aprende através da tentativa e erro. Porque quando a gente erra, a nossa consciência nos cobre e a gente sente dor. A dor nos livra um pouco das futilidades da vida, nos traz mais para perto do caminho que leva ao nosso Pai. E aí a gente vai entendendo que quando eu erro, quando eu não faço aquilo que eu devo, eu sinto dor. Então, inicialmente, a gente começa a aprender, com a razão. E a partir do momento que nós vamos vivendo através da razão, através da consciência, fazendo aquilo que nós devemos, aquilo vai ficando em nós, de tal forma que em determinado momento aquilo vai sair como se fosse por osmose. É claro que não, porque seremos espíritos conscientes. E aí nós começaremos a entender as situações através da resignação, que é o consentimento do coração. Um dia nós chegaremos lá, mas nós devemos sempre acreditar em nós. Então, vamos nos conhecer. Está lá no oráculo de Delfos. Santo Agostinho responde para Kardec: qual o meio mais prático, meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí ele disse: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então era isso, meus irmãos, que nós possamos buscar o conhecimento de quem nós somos, entender que por mais que nós tentemos fugir de nós mesmos, dessa viagem ao ego, é uma causa perdida para nós, porque aquilo que nós não fizermos agora, em algum momento teremos que fazer. E se nós demorarmos para fazer, continuaremos enfrentando a trilha da dor e da infelicidade. O acelerador é nosso, mas através do nosso esforço e da nossa vontade, nós conseguiremos sim entender quem somos e nos renovar. Então que nós possamos nos renovar, nos arrepender e continuar seguindo, porque todos nós um dia seremos luz. Então convido a todos agora para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. E hoje é um dia especial, porque hoje é o Dia Internacional da Oração, o Dia Internacional da Prece, E Jesus nos ensinou, quando pediram para que Ele ensinasse a rezar, Ele nos mostrou que a prece, ela tem 3 partes principais: louvar, pedir e agradecer. Muitas vezes a gente não sabe pedir. Então que nós deixemos ao Pai, na espiritualidade, o melhor que possa acontecer nas nossas vidas, da melhor forma, mesmo que sejam as dificuldades que vêm para nos auxiliar a crescermos espiritualmente. Então assim, depois desses momentos maravilhosos nessa casa de luz, agradecemos a Ti, Pai amado, a oportunidade de estarmos na Terra, nessa escola, nesse hospital, na nossa grande nave, para que possamos sempre entender que através
dos nossos esforços, da nossa vontade, podemos sim melhorar, deixar para trás a criatura velha, a criatura viciosa, entendendo que nós somos o grande ponto transformador do nosso planeta, do nosso orbe. Que possamos trabalhar o amor nas nossas relações, entendendo que o ódio, a cobiça, a ganância, as guerras não fazem parte das estruturas deixadas pelo Cristo. São estruturas humanas, estruturas ainda corroídas pelo orgulho e pelo egoísmo. Que possamos deixar essas máculas que nos atrasam há séculos para trás e trabalhar sim o entendimento, o perdão, a tolerância. Que possamos olhar o outro, aquele que muitas vezes traz algum tipo de dissabor na nossa caminhada, como um irmão nosso, uma irmã nossa, que naquele ponto específico está agindo ainda com ignorância, mas que um dia também vai aprender. Talvez nós sejamos os ignorantes em algum momento, que nós estejamos atentos para que nós não continuemos a trabalhar o mal nas nossas vidas. E pedimos, Senhor, muita luz, que possamos voltar bem para as nossas casas, pensar nas palavras de João e continuar a nossa caminhada. Hoje, como é o Dia Internacional da Prece, que façamos juntos a prece que o nosso irmão maior nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Obrigado pela caridade de ouvir. Vamos agradecer de nosso concílio e reflexão são edificantes de hoje. Agora teremos um passe, tá? Quem quiser, a gente só vai agradecer os lugares que já serão chamados.